Olha só, que bom escutar isso aí. Gente, eu preparei para a nossa conversa de hoje, eu pensei em 5 passos para a gente se tornar mais próspero. Entretanto, todavia, contudo, eu vou precisar expor algumas coisas da minha vida, da minha família. Então, eu preciso combinar com vocês uma coisa. O que acontece aqui? Ótimo, ótimo. Tá bom? Para me sentir mais confiante, eu acho que seria legal se cada um de vocês falasse alguma coisa da vida de vocês. Né? Vamos começar por aqui. Então, vamos fazer genérica, é só você levantar a mão, tá bom? Levanta a mão os homens. Beleza, pode abaixar. Levanta a mão as mulheres. Pode abaixar. Levanta a mão quem é casado, casada. Quem tem filhos. Quem é filho. Quem não entendeu a pergunta e falou, não quero nem saber essa história de filho aí. É. Diga para mim, quem já pegou bicho de pé? Quem já pegou piolho? A mãe teve que raspar o cabelo? Quem já saiu correndo e bateu com o dedinho assim na quina e falou... Quem já passou por uma grande transformação na vida? Gente, eu vou contar para vocês. Veio para minha consciência, a Dani fala muito sobre consciência na minha adolescência. Mas da adolescência chegou para a consciência, foi algo que aconteceu muito antes. Lá em casa, nós somos uma família de 8 irmãos. E lá todo mundo trabalha cedo. Desde criança. Eu mesmo, meu primeiro emprego, eu tinha 8 anos. Antes disso eu já trabalhava, mas assim, emprego mesmo, eu tinha um patrão, eu tinha 8 anos. Vendia laranja. Tinha um rapaz que comprava laranja no Ceasa, e aí pegava uma turma de crianças, colocava no carro, levava em alguns pontos de bastante gente circulando, e ele me deixava vendendo lá. E de tarde ele me pagava 2.000 cruzeiros. Quem é da época do cruzeiro? Era 2 notas, né? Tinha nota de 1.000 cruzeiros. Veja. É interessante, né? Nossa, aquilo lá para mim era o máximo. Ganhava o meu próprio dinheiro. Quando eu fui fazer aniversário de 8 anos, foi um dia normal. Estou fazendo parênteses. A história que eu vou contar agora para vocês, eu fiquei sabendo dela depois, porque eu fazia parte dela. Mas quando eu fui fazer o meu aniversário de 8 anos, um dia normal, dia de semana normal, levantei normal, levantava muito cedo e fui trabalhar normalmente. Meu pai, ele foi até o meu patrão naquele dia. E aí falou para ele, falou assim, hoje é o aniversário do Vicente. Eu queria tornar o dia dele diferente hoje. Então você podia levar ele para casa mais cedo? Só hoje. Porque como é aniversário dele, eu gostaria de tornar o dia especial. A hora que meu pai estava saindo do serviço lá do meu patrão, a hora que meu pai estava saindo da casa do meu patrão, ele viu assim num canto uma montanha de laranjas maduras demais. Podre mesmo. E ele falou para ele, escuta, o que você faz com essas laranjas? E dele falou assim, eu deixo as crianças aproveitarem. Nem cobro nada delas. Elas podem comer o quanto elas quiserem. Gente, meu pai ficou doido. E meu pai, quando ele era nervoso, ele ficava nervoso. Ele falou para ele, pois a partir de amanhã meus filhos não trabalham mais para você. Onde já se viu da laranja podre para o meu filho comer. E não esquece de levar o Vicente mais cedo para casa hoje.
Mas naquele dia ele me levou mais tarde. Já era noite. E olha que eu faço aniversário em fevereiro. Anoitece tarde. Aí eu lembro que eu cheguei em casa. Na hora que cheguei no terreiro, estava tudo quieto. Entrei na porta, estava tudo escuro, tudo quieto. Daí a pouco acenderam as luzes. Surpresa. Tinham feito uma festa de aniversário de surpresa para mim. Gente, nessa época lá em casa, festa não era assim todo dia. Bolo de aniversário não era qualquer bolo, não era desses bolos que você compra em mercado. Você vai lá a qualquer hora e tem um bolo pronto, só você pegar, pagar e levar. Não era desse jeito. Meu irmão mais velho fazia o bolo. Ele colocava aqui suco na massa para deixar ela colorida. E dele fazia uma cobertura com chocolate e colocava granulados por cima. Minha mãe tinha feito pastel. Gente, pastel lá em casa era só em ocasiões muito especiais. Mas lá em casa tem uma coisa que funciona até hoje. Homem não chora. Então eu dei uma desculpa qualquer. Fui para o meu quarto, coloquei o travesseiro assim no rosto e desabei. Quando foi no outro dia, eu acordei cedo, fui para o serviço, a minha mãe falou assim, não, você não vai trabalhar. Teu pai falou que você não vai mais trabalhar. Eu fiquei nervoso com meu pai. Depois, quando a minha mãe me contou o motivo, me deu um orgulho tão grande dele. Porque sem querer, nesse dia, ele me ensinou uma coisa e é o que eu quero compartilhar com vocês. A gente tem valor. A gente precisa ficar perto de pessoas que valorizam a gente. A gente precisa fugir daquelas pessoas que não nos valorizam. Então fale para você mesmo, você tem valor. Fala para a pessoa que está do lado, você tem valor. É isso aí. Esse é o primeiro passo se você quiser ser mais próspero. Você tem que saber qual é o seu valor. Ficar perto das pessoas que te valorizam e fugir daquelas que não te valorizam. O tempo passou. Quando eu cheguei na adolescência, eu participei de um programa que tem aqui em Curitiba que se chama Guarda Mirim. Lá na Guarda Mirim, você fica lá o ano inteiro em estudo, estuda durante o dia. A hora que você se forma, eles encaminham você para empresas. Primeiro, empresas governamentais, e depois eles encaminham para empresas privadas. Então, eu fiz todo o processo. Passei pelo estudo, depois fui para órgãos governamentais, e depois encaminharam para entrevista de emprego em empresas privadas. Já de imediato era uma empresa multinacional. Então, aquilo para mim foi muito interessante. Eu lembro que eu não tinha roupa para ir lá. Então eu fui com a farda da Guarda Mirim mesmo. Da minha casa até chegar na empresa eram 4 ônibus. Eu tinha um ônibus para pegar até a rodoviária de Araucária, depois um outro até o terminal do Capão Raso, depois outro do terminal do Capão Raso para o Pinheirinho, e depois do terminal do Pinheirinho até a empresa. Vocês conhecem o terminal do Capão Raso? Tem ainda a galeria lá que passa por baixo? Nessa época, tinha a galeria. E lá embaixo lá tinha algumas bancas de jornais. Na hora que eu estava passando lá, eu vi algumas revistas, algumas histórias em quadrinhos, e tinha uma lá do Super-Homem, do Clark Kent. Me chamou a atenção o título, porque o título era assim, Clark Kent procura emprego. Como eu estava procurando emprego, eu achei legal, eu achei que era alguma coisa de Deus. Puxa, que bacana, comprei a revista. Aí comecei a folhear e ilustrava quando o Clark Kent vai pegar emprego no planeta Diário.
Ele chega atrasado, porque ele tinha acabado de salvar o mundo, né? Então ele chegou atrasado. Chegou lá, o processo de entrevista de emprego era de 2 etapas. A primeira etapa era um questionário, eram várias perguntas para ele responder escrita. E depois era uma entrevista pessoal. Ele chegou atrasado, o examinador falou para ele, falou assim, olha, você precisa responder essas questões, e aí se você for aprovado, você passa para outra fase. Falta só 5 minutos. Mas ele é super-homem. Então ele usou lá a super velocidade dele, usou lá todos os poderes que ele tinha, respondeu tudo e foi para a segunda etapa. E essa parte que me chamou a atenção. Por quê? Quando o entrevistador perguntava para ele alguma coisa sobre o jornal, ele falava assim, não sei, mas eu posso aprender. Não sei, mas eu posso aprender. Uau! Eu não sabia o que ia me perguntar, mas eu sabia a resposta mágica. Fui para a entrevista de emprego. Cheguei lá, eram várias pessoas. Gente, o pessoal que ia lá, uma multinacional, o pessoal ia de terno fazer entrevista, o pessoal ia falando em outro idioma, o pessoal ia, sabe, olhei lá toda a concorrência e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? A dona Maria Lúcia lá, que era a coordenadora do RH, foi fazer a entrevista e ele falou assim, escuta, você sabe falar inglês? Não, mas eu posso aprender. Você sabe o pacote Office? Não, mas eu posso aprender. Não, mas se você me der a oportunidade, eu garanto que eu aprendo. Não, mas sabe? E foi contratado. Passou lá uns meses de trabalho. Na empresa tinha bastante funcionários. Então, o horário do almoço, tinha um refeitório interno. O horário do almoço era 2 horas, 2h30 de almoço, mas era dividido por equipes para almoçar. Então, geralmente, o pessoal do escritório ia no primeiro horário, o pessoal da produção ia no segundo horário. Eu sempre ia no meio, para pegar o refeitório vazio. E aí eu estou lá no refeitório, lá, sentado, de repente eu vejo lá, entra a dona Maria Lúcia, a coordenadora do RH. E ela foi colocando os alimentos no prato dela e se dirigiu para a mesa que eu estava sentado. Eu pensei, puxa vida, só eu aqui, por que ela foi sentar aqui, não foi sentar? A gente fica com vergonha, né? Um jeito importante sentando junto com a gente. Aí ela sentou e falou assim, com licença, posso sentar aqui? Claro, né? E daí fiquei pensando, puxa, eu tenho que falar alguma coisa inteligente para ela. Fiquei ali pensando nisso daí. Aí eu falei, dona Maria Lúcia, posso fazer uma pergunta? Claro, sim. Eu falei, por que você me contratou? E ela ficou assim. Eu disse, puxa, eu olhei os outros colegas lá, todos eles eram melhores do que eu. Todos eles estavam melhores vestidos, todos eles falavam melhor. Por que você foi me escolher? Eu fiquei sabendo que o filho dela estava competindo junto comigo aquela vaga. Eu falei, por que você me escolheu? E ela falou, simples assim. Eles achavam que já sabiam tudo. E você tinha consciência que precisava aprender. É muito mais fácil você aprender quando você sabe que não sabe. Essa é a maior evolução que nós podemos ter. Se você quer prosperar, você precisa saber isso. Isso eu não sei, mas eu posso aprender. O tempo passou, eu fui contratado para trabalhar numa loja de móveis. Mas não era só uma loja de móveis. Era loja de móveis de alto valor agregado. Mas não era só uma loja de móveis de alto valor agregado. Era uma loja de móveis de alto valor agregado que fabricava os seus próprios produtos. Mas não era só uma loja de móveis de alto valor agregado que fabricava os próprios produtos. Era uma loja de móveis de alto valor agregado que fabricava seus próprios produtos e comercializava em feiras do agronegócio.
Sabe o que isso aconteceu na tua mente? Você tornou essa empresa diferente das outras. Quando eu falei que era uma loja de imóveis, você imagina a Casa Bahia. Quando você fala que é de alto valor agregado, você já elimina uma porção de imóveis. Quando você fala que fabrica os próprios móveis, você eliminou um outro tanto. E quando você fala que é um produto nichado para um agronegócio, acabou a concorrência. E é esse o terceiro passo. Se diferencie. Tem muita gente igual. Tem muita gente igual. Está todo mundo querendo ser igual ao outro. Sabe, a mídia fala o que é bom e todo mundo quer ser igual ao que a mídia fala que é bom. Você entende? Tem pessoas que olham o concorrente e querem ser igual ao concorrente. Eu sou corretor de imóveis. E é interessante que o corretor de imóveis tudo usa aquelas calças aqui pela canela, usa aquelas roupas apertadinhas, usa tudo. E daí o outro corretor quer ser igual ao corretor também. Daí olha o que o corretor faz e faz. E não é isso. Nós somos diferentes. Quanto mais a gente é diferente, mais a gente se torna único. Quanto mais a gente é único, mais a gente atrai aquelas pessoas que querem exatamente aquilo que a gente oferece. Então, o terceiro passo de hoje é se diferencie. Então, bate no peito e fala, eu sou diferenciado. Olha para a pessoa da direita e fala, você é diferenciado. É isso aí. A gente acorda, né, quando a gente fala essas coisas. Né? Gente, o quarto passo, depois que eu saí dessa empresa de imóveis, eu fui para uma imobiliária. Eu nunca tinha vendido casa. Gente, eu cheguei na imobiliária, aquilo lá para mim, porque era um escritório onde tinha vários corretores, e todos eles eram um mundo muito distante para mim, sabe? Então eu olhava lá para aquelas pessoas e pensava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O pessoal tudo bem vestido, o pessoal falava bem articulado, o pessoal atendia o telefone de uma maneira profissional, de uma maneira diferente. Aí eu mergulhei em vídeos. Fui lá para o YouTube e coloquei lá como vender, como fazer a primeira venda de imóveis. E veio aquela montanha de vídeos. Como atender o cliente, veio aquela montanha de vídeos. Como tal. Até que chegou um vídeo que me chamou a atenção. O título desse vídeo. Por quê? Porque esse título falava do segredo para a pessoa ter sucesso aonde ela quisesse ter sucesso. Esse vídeo mostrava uma fórmula do sucesso. Vocês querem saber? É uma fórmula. E a fórmula é a seguinte. O teu sucesso é a média da soma do sucesso das 5 pessoas que você mais se relaciona. O seu sucesso é a média da soma do sucesso das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, soma o sucesso das 5 pessoas que você mais se relaciona, divide por 5 e vai ser o seu sucesso. Você quer ter dinheiro? As 5 pessoas que você mais se relaciona têm dinheiro ou não? Soma o dinheiro que elas têm, divide por 5, é o dinheiro seu. Você quer ter um corpo fitness? Veja as 5 pessoas que você mais se relaciona se tem corpo fitness. Soma, divide por 5 e é você. Gente, isso deu uma... Falei, poxa, se o meu sucesso é a média das 5 pessoas que eu mais me relaciono, eu quero vender imóveis, eu vou olhar as outras pessoas. Então eu fui lá na imobiliária e vi quem vendia mais, vi quem atendia melhor, vi quem fazia mais visitas, vi quem... Procurei observar o que elas estavam fazendo e procurei fazer igual.
Sabe o que aconteceu? Eu aprendi um pouquinho com cada uma delas. E depois que eu pegava uma dica de alguma delas, eu chegava em casa e treinava no espelho. Eu vendi muito para mim mesmo no espelho para depois vender para o cliente. Quando o cliente chegou para atender, eu já estava acostumado. De tanto que eu vendi para mim mesmo. É verdade. Sabe o que houve? 3 meses depois eu era gerente daqueles corretores que estavam lá. 6 meses depois eu tinha equipes de vendas. 3 anos depois eu era gerente de todas as equipes de vendas. E depois montei a imobiliária. Por quê? Porque eu modelei pessoas que tinham sucesso. Então o quarto passo de hoje é modele pessoas de sucesso. E o quinto, para a gente terminar, eu acho que já passou o horário, eu me perco nos horários, gente. Minha palestra geralmente ela é decorada, então se eu perco o fio da meada, eu tenho que começar do início. Então vamos recapitular. Primeiro, quem lembra que é primeiro? Isso, você tem valor. Obrigado, obrigado. Segundo, não sei, mas posso aprender. Tenha consciência do que você sabe e o que você não sabe. Terceiro, se diferencie, seja diferenciado. Quarto, modelagem. Modele pessoas de sucesso. E o quinto, para terminar, tenha ao seu lado pessoas melhores do que você. E como que eu aprendi isso? Lembra daquela primeira empresa, aquela multinacional que eu trabalhava? Então, eu galguei alguns cargos lá. Então, eu entrei como guarda-mirim, depois me tornei estagiário, depois me tornei funcionário. Quando eu era funcionário, me entregaram a primeira equipe para eu gerenciar. Eles identificaram no meu perfil comportamental uma capacidade de liderança de equipes. Então, eles falaram assim, olha, Vicente, vai ter um trabalho importante que vai ser feito nos finais de semana e a gente gostaria muito que você liderasse esse projeto. O senhor Luiz Carlos Fogagnoli me falou isso. Era o gerente de produção. Aí eu falei para ele, falei assim, claro, quando que nós vamos contratar as pessoas para entrevistá-las, né? Ele falou assim, Vicente, poxa, nós temos mais de 200 funcionários. É um trabalho pontual. Escolha entre esses 200, uns 6 ou 7, e me traga os nomes, que aí eu libero para eles fazerem hora extra. E daí no final de semana eles passam a responder para você. Mas nós não vamos contratar outro funcionário só para trabalhar no final de semana. Então você só veja os nomes e me passe, que daí eu libero a hora extra. Eu falei, puxa, como é que eu vou escolher essas pessoas? Aí cheguei para o meu chefe imediato, Paulo Lúcio Martinato. Cheguei para ele e falei, Paulo, você está sabendo que o Fogagnoli me deu um serviço aí, uma empreitada diferente? Ele já estava sabendo, né? Claro, ele me falou. Pois é, cara, ele me pediu para escolher uma equipe. Como que eu faço para escolher a equipe? E aí ele me falou isso daí. Falou assim, olha, escolha pessoas melhores do que você. A justificativa é melhor ainda. A justificativa que ele me deu foi, porque de ruim basta você. Interessante isso, né? Sempre tem alguém melhor do que a gente em alguma área. Sempre tem. Ninguém é bom em tudo. Que área que você é? Você. Sou advogado tributário. Advogado tributário. Rapaz, eu não entendo nada disso. Não entendo nada disso. Claro que para mim é muito interessante ter ele por perto.
porque ele é advogado tributário. Okay? Mais interessante ainda, ele decidiu estar no evento agora há pouco. Vem aqui, conta a sua história. Não estava combinado. Não estava combinado. Não, aqui a gente improvisa bastante. Conta. Ele entrou em contato comigo, porque ele estava vindo de Porto Alegre para cá, e decidiu ficar um pouco mais. Aí tentou adquirir o ingresso pelo Simpla e não conseguiu. E daí me ligou. Me ligou ou mandou mensagem, não lembro? Mensagem no WhatsApp. Boa tarde. Mensagem pro Vicente, eu estava almoçando aqui próximo, meu hotel também é aqui próximo. Eu estou no Paraná desde segunda-feira, visitando alguns clientes do escritório. A gente tem algumas demandas. E aí eu sempre, é uma prática minha, na verdade, procurar tentar expandir a minha rede, vamos dizer assim. E acabei achando o evento, pesquisei um pouco sobre quem ia falar, o que eram os temas, como eu ia estar, né? Falei, vou expandir um dia a mais da estadia da viagem e vou aproveitar para treinar de manhã e participar do evento à tarde. Acabei não conseguindo, cheguei um pouco tarde ontem, mais ou menos umas 2h30 da manhã. E aí entrei no Simpla, já não localizei o ingresso. E aí falei, eu vou chamar alguns dos palestrantes, vamos ver se alguém me retorna aí para tentar conseguir comprar, participar, né? E aí o Vicente me respondeu ali, falou, vai começar em 5 minutos. Falei, eu levo 7, pode ser? Ele falou, tá bom. Eu botei no GPS e vim. E acabei aí anotando muita coisa. Parabenizo, acho que todos os palestrantes aí que falaram um pouquinho. Acho que sempre foi falado aqui, né, sobre... Acho que nós, como um todo, nunca sabemos tudo, mas sempre devemos, na verdade, estar aberto a aprender. A gente troca ideia com as outras pessoas, escuta a história delas, ou o que elas fazem, o que elas sabem, e acho que isso acaba nos agregando muito, né, no nosso dia a dia, nas nossas funções e demais coisas. Então, obrigado também por ter respondido. Ele me colocou nessa saia justa aqui, não foi combinado, mas obrigado pela oportunidade. Imagina. Não é um rapaz diferenciado, gente? Obrigado. Porque assim, eu vejo por mim, não que eu ia entrar em contato com... Não consegui comprar o ingresso, eu não ia tentar entrar em contato com o palestrante. Em cima do horário. Eu vejo por mim. Mas ele é um menino diferenciado. Claro que eu quero ter uma pessoa dessa diferenciada próxima de mim. Então, o quinto passo de hoje é isso. Tenha ao seu lado pessoas melhores do que você. É isso que eu faço sempre. Então, se os meus amigos, meu círculo de amizades são todos melhores do que eu. Meus sócios são todos melhores do que eu. Graças a Deus, eu tenho uma família que é muito melhor do que eu. Eu tenho uma filha que é melhor do que eu. Eu tenho um filho que é melhor do que eu. Eu tenho uma esposa que é melhor do que eu. Minha esposa. Gente, isso é o fantástico. Porque quando a gente tem pessoas melhores do que a gente, próximo da gente, a gente tem a oportunidade de aprender todos os dias. Muito obrigado.